Irmãos, deixa eu ver quem está com a Bíblia dos irmãos. Levanta a Bíblia, por gentileza. Quem está com a sua Bíblia? Amém. Glória a Deus. Eu fico, às vezes, vejo o privilégio que o Senhor, Ele nos concede de poder chamá-lo de Pai, do nosso Deus. Isso para mim é um motivo de muito regozijo, né? De poder entrar na presença do Senhor Jesus, poder adorá-lo, bendizer o nome dEle, não tem preço. Isso é motivo de muita alegria, de saber que nós temos um Deus que cuida de nós, como a Jéssica bem disse no testemunho dela, que ela clamou ao Senhor Deus, e Deus, aquela pessoa que ela tinha apresentado diante do Senhor, aquela pessoa foi abençoada. Então é um privilégio para nós podermos estar na presença do Senhor e sabermos que nós fomos eleitos, escolhidos pelo Senhor, fazemos parte da geração eleita, do sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós fazemos parte desse povo, isso é motivo de regozijo. Agora vocês imaginam uma mulher escolhida por Deus, em um tempo em que havia cerca de 300 milhões de habitantes na face da terra, considerando que a metade fosse formada por mulheres, o Senhor Deus, Ele escolhe uma pessoa, uma mulher, para ser aquela que teria o privilégio de gerar no seu ventre o Deus encarnado. É algo indescritível, né? Você saber que Deus te escolheu, que Deus te elegeu, assim como nós somos eleitos, somos escolhidos. Isso é um privilégio. É um privilégio quando o Senhor Deus fala com Jeremias, e o Senhor diz: quando você estava no ventre de tua mãe, eu já tinha te escolhido. Isso é privilégio. Quando o Senhor Deus, Ele chama Abraão, Ele chama Isaac, Ele chama Jacó, homens como Pedro, como Paulo, Tiago, Judas, não Iscariote, o irmão de Jesus, homens valorosos, e nós fazemos parte desse grupo de pessoas chamada por Deus. Eu quero falar sobre esta mulher privilegiada, chamada Maria. Hoje é o Dia das Mães, eu quero falar um pouco sobre ela, e quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Quero que os irmãos acompanhem a partir do versículo 26. As nossas vidas, irmãos, é uma vida de promessas, né? Nós temos promessas. Eu creio que a gente que não vive por vista, mas a gente que vive por fé, crendo no Senhor Jesus, a gente sabe que Deus tem algo nas nossas vidas. A gente passa pelo vale, passa pelas adversidades, mas a gente sabe que o Senhor é conosco. Isso é algo tremendo na vida de alguém que tem esse privilégio de adorar o Senhor. Olha o que o Senhor, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 26 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. É interessante porque dentro dessa escolha que o Senhor Deus fez, quando ele olha na terra, ele vê uma mulher. Essa mulher, ela não era rica, essa mulher, ela não tinha nenhum cargo de relevância, não era uma pessoa que ocupava um cargo importante.
ela não era rainha, ela não era de família nobre, era uma pessoa, uma mulher, talvez diante dos nossos olhos, uma mulher, uma jovem mulher, não tinha riqueza, e o Senhor Deus vai então falar com ela. A Bíblia diz que ela era uma virgem desposada, era uma virgem casada com um varão cujo nome era José. Só para os irmãos se situarem, irmãos, o casamento na época de Jesus, ele tinha 3 fases. Havia um primeiro momento que era chamado do compromisso, onde esse casamento ele poderia ser arranjado pelos próprios pais. Então ali havia um compromisso de casamento. Em segunda parte havia o noivado. O noivo, ele não tinha relação sexual com a sua esposa, mas eles moravam em casa diferente. Mas para que o noivado fosse desfeito, haveria necessidade do divórcio, que seria esse segundo momento. E o terceiro momento, o casamento propriamente dito. A Bíblia diz que nesse segundo momento aqui, no período do noivado, segundo a lei de Moisés, está em Levítico capítulo 20, no caso de uma pessoa se separar, cometer adultério no período de noivado, a lei ela determinava uma penalidade. Em Levítico capítulo 20 diz assim, segundo a lei de Moisés: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então a pena para quem cometesse um pecado de adultério no período de noivado, nesse segundo momento, ainda que ele não estivesse tendo uma vida conjugal, estivesse morando na mesma casa, a sentença para alguém que cometesse o adultério nesse momento, ambos deveriam ser mortos por apedrejamento. E Maria, nesse momento, ela era noiva de José, como diz a palavra, uma virgem desposada, casada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, e aqui é interessante, irmão, quando a Bíblia fala desse anjo, porque alguns anjos na Bíblia, ele é citado pelo nome. Por exemplo, Daniel era um anjo do Senhor, Gabriel, um mensageiro do Senhor, e o outro anjo também, que era um querubim ungido, que a Bíblia cita o nome, era Lúcifer. São os 3 anjos que são chamados pelo nome. E nesse caso aqui a Bíblia diz que entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, o Senhor viu todas essas qualificações em Maria, uma mulher bendita, uma mulher abençoada, uma mulher que recebia a bondade de Deus, uma mulher que foi agraciada pelo Senhor. Ou seja, tinha algo muito importante na vida dela, tinha algo na vida dessa mulher que chamava a atenção do Senhor. E aqui a gente olha para nossas vidas, irmãos. Talvez muito dos irmãos, muito das irmãs, às vezes a gente conhece relativamente cada um ao outro. Nós não precisamos de holofote, nós não precisamos de determinadas coisas para que nós possamos refletir a glória do Senhor. O Senhor Jesus, Ele conhece cada um de nós intimamente. Eu vi alguém dizer uma coisa interessante, algo que nós sabemos, que nós falamos constantemente. A vida cristã, ela não é de palavras. A vida cristã é uma vida prática. Ser cristão não é simplesmente eu vestir uma roupa de crente, eu parecer um crente, eu ter conduta de crente, eu vir à igreja como crente. Não. A vida cristã, ela é mais. A vida cristã é você viver Jesus na tua vida. Isso é importante. E é isso que chama a atenção do Senhor. O Senhor Jesus, Ele olha, Ele contempla. E uma coisa que muitas vezes a gente observa, que muitos irmãos são derrotados na oração. Por quê?
Muitas vezes, porque quando ele entra na presença do Senhor, o Senhor, ele olha e ele não vê retidão na vida do homem. Ele olha e o Senhor não consegue observar que há verdade. É como aquelas pessoas, como o fariseu que a Bíblia cita, quando ele vai orar e ele começa a orar em voz alta e dizer: Senhor, olha, eu sou dizimista, Senhor, eu faço tal coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como aquele publicano ali, Senhor. E aí o publicano vai orar ao Senhor e ele faz uma oração simples, ele diz, batendo no peito: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, tenha misericórdia de mim. É isso que chama a atenção do Senhor, irmão. É isso que chama a atenção de Deus, quando nós entramos na presença do Senhor em verdade. Nós não precisamos de ter uma aparência, nós não precisamos viver uma falsa religião. Eu não tenho necessidade, muito menos os irmãos, de estarmos aqui, queremos mostrarmos que somos alguma coisa, se nós não somos alguma coisa. Eu creio que todos nós aqui temos um desejo do coração de buscar verdadeiramente o Senhor, viver uma vida cristã, viver intimidade com o Senhor Jesus, porque Ele conhece a cada um de nós, e nós podemos enganar os homens. Eu posso enganar todos vocês, mas eu não posso enganar a Deus, irmão. O Senhor, Ele via esses atributos de Maria, e isso chamou a atenção dele. Falou: eu vou escolher aquela mulher ali, aquela mulher, o ventre dela vai gerar o meu filho. E no versículo 29 diz assim: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Ela fica inquieta com essas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Olha que mulher valorosa, irmãos. Não era, como eu disse, não era uma mulher que estava em evidência, não era uma sacerdotisa, não era uma profetisa, mas aquela mulher, talvez no seu silêncio, na sua vida em particular, ela achou graças diante do Senhor. Às vezes a gente olha e fala: o irmão ali, ele é valoroso, o outro irmão é valoroso. E às vezes aquela irmãzinha, talvez quietinha, que a gente fala: a irmãzinha está ali, não fala nada. Essa irmã muitas vezes tem achado graças diante dos olhos do Senhor, e ela é uma vitoriosa, ou ele ou ela é uma vitoriosa na oração, porque quando ele ora, quando ele clama a Deus, Deus responde. Às vezes a gente pergunta: mas por que está passando por luta? Por que está passando por adversidade? Por que o Senhor não cura? Irmãos, nós humanos, nós olhamos muitas vezes aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor, Ele olha muito além. Se nós temos a convicção de que um dia nós vamos encontrar com o Senhor Jesus, que nós vamos viver a plenitude do Senhor, irmão, o que é essas coisas desse mundo? O que é as coisas dessa terra? Diante da vida eterna, diante do privilégio de você estar na presença do Senhor, contemplando a glória do Senhor, que privilégio vai ser para nós poder estar diante do Senhor Jesus, adorando Ele o tempo todo. Eu creio que é algo indescritível esse fato. E a Bíblia diz: porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás um filho, e por-lhes-ás o nome de Jesus. Irmãos, olha um outro detalhe aqui interessante nessa palavra. O nome Jesus, ele não foi escolhido por José. O nome Jesus não foi escolhido por Maria. O nome Jesus já foi dado para que Maria colocasse esse nome naquela criança que iria nascer. Então foi algo de Deus, não foi uma escolha de Maria, nem uma escolha de José. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Olha um outro fato interessante. O Senhor Deus havia feito um milagre também na vida de Isabel, que era prima de Maria, uma mulher já de idade, e ela vai ter um filho já na velhice, e essa criança que vai nascer é João Batista. Quando Maria, ela ouve essa palavra, irmãos, a Bíblia diz que Maria, em seguida, ela vai até a casa de Isabel. E é interessante porque as coisas de Deus, elas não deixam dúvida. A Bíblia diz no versículo 39, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ou seja, a criança que estava no ventre de Isabel, que seria João Batista, João, aquele que batizava, ele começa a se movimentar no ventre de Isabel. Então a gente começa a ver aquilo que Deus está fazendo se realizar. As promessas de Deus, irmãos, as promessas de Deus nas nossas vidas, elas só são impedidas se nós deixarmos o caminho, se nós abandonarmos a caminhada. Eu sei que nessa caminhada há muitas lutas, há muitas adversidades, mas também eu sei que vale a pena prosseguir. Eu conheço muita gente nessa caminhada que ela abandonou, que ela desistiu. Eu conheço também muita gente que tem perseverado. Vi muitos irmãos nessa caminhada que partiram, irmãos que seguiram com luta, com as adversidades, mas que creram na promessa de Deus. E essa promessa, ela faz uma diferença. Eu tenho uma promessa na minha vida, o Mateus tem uma promessa na vida dele. Cada um de nós, irmão Josimar, cada um de nós tem uma promessa na vida, irmão. E essa promessa, ela vai se cumprir se você permanecer na presença do Senhor. Maria, ela vai então agora viver um dilema, porque à luz da palavra de Deus, como eu relatei, a situação dela era um tanto quanto complicada. Porque como que uma mulher que estava vivendo um período de noivado, que não tinha relação com o marido, ainda não era casada propriamente dita, ela estava no noivado, aquela mulher de repente ela está grávida. Como que pode ser isso? Como que você vai dizer isso para as pessoas? E aí a gente depara com fatos que acontecem nos nossos dias, irmãos. Quando a gente vê, muitas vezes o diabo, Satanás, nesses dias, ele vindo com fúria, ele sabe dos projetos de Deus. E muitas vezes Satanás, através de homens, eles tentam impedir os projetos do Senhor. Eles tentam impedir que aquela promessa de Deus, que aquela criança que vai nascer, que Deus tem um plano, ele tenta ceifar geralmente vidas ali, antes mesmo do nascimento. Eu conheci uma pessoa, essa pessoa, ela não podia ter filhos. E como estava tendo dificuldade, essa pessoa, elas tentou fazer uma reprodução e congelou os ovários fecundado e guardou. Mas diante da situação, num determinado momento, não teve como tentou colocar a célula fecundada e não deu certo. O corpo expeliu. Tentou uma segunda vez, não conseguiu. E chegou um determinado momento que tinha praticamente desistido. Só que aquela célula estava fecundada. Ali é uma vida, irmão. Aquela célula fecundada era uma vida. E aí o laboratório disse, estava congelado, falou: olha,
você pode desfazer desses embriões, você pode descartar esses embriões. Irmãos, mas como que uma crente, uma mulher que conhece a Jesus, ela pode descartar um embrião? Afinal de contas, ali se trata de uma vida. E aquela mulher, como cristã, ela ficou aflita, mas ela não descartou. Ela tentou novamente gerar aquela criança, mas não teve jeito. Mas ela não tomou a decisão errada de descartar um embrião, descartar uma vida como se fosse algo corriqueiro, porque ela conhecia a palavra de Deus. Às vezes a gente observa hoje Satanás usando vidas, pessoas desfazendo, ceifando vidas, porque, irmãos, uma criança no ventre, um dia, ali é uma vida, irmão, e nós de maneira alguma podemos concordar em ceifar determinadas vidas. Nós não podemos determinar quem é que vai viver ou não. Se Maria talvez vivesse no dia de hoje, talvez ela poderia, se fosse uma outra pessoa, diante de uma situação como essa, ela poderia dizer: olha, eu vou descartar, ninguém vai ficar sabendo, porque o que não pode é alguém descobrir que eu estou grávida, se eu não tenho relação com meu marido. Mas ela não fez dessa maneira. A Bíblia diz em Mateus, retratando esse texto também, Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que José, seu marido, vendo a situação, no capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 19, diz assim: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Aqui o Senhor Deus vai falar com José, que tinha intenção de deixar Maria. Ele poderia denunciá-la e ela ser apedrejada, mas ele, querendo não causar dano a ela, ele tem a intenção de deixá-la. E aqui também algo interessante para nós, irmãos, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele vai falar com José em sonhos. E eu creio que Deus fala em sonhos, irmãos. Aqui no Novo Testamento, principalmente, a gente vai observar Deus falando grandemente através dos sonhos. Nem todo sonho é um sonho profético, mas Deus fala em sonhos. Deus traz a revelação em sonhos. E aqui nós estamos vendo o Senhor falar em sonhos. Deus falou com José, e José então agora ele vai ter uma postura diferente. Lembrando também, irmão, que o nascimento de Jesus, diferente de um outro nascimento, ele é produto de algo sobrenatural. Porque eu sempre costumo dizer para a igreja: se nós fizéssemos um exame de DNA, se nós tivéssemos condição de obter o cabelo de Maria, o cabelo de José e um fio de cabelo do Senhor Jesus, e nós mandássemos para um laboratório para fazer um exame de DNA, o resultado seria negativo. O resultado seria que Jesus não era filho nem de Maria e nem filho de José. Aí você diz: mas pastor, como pode ser isso? Não era, irmão. Talvez você pergunte: como é que você pode afirmar isso com tanta convicção? Sabe por quê, irmãos? Se o resultado do exame desse que Jesus ele fosse filho de Maria, ou que ele fosse filho de José, Jesus não era filho de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo desceria sobre Maria. A célula, aquele que iria gerar Jesus, ela não foi produto de uma relação de marido e mulher, ela foi colocada pelo Espírito Santo. Eu sempre cito também
supondo que eu, meio japonês, supondo que minha esposa fosse, a Eliane fosse uma japonesa, eu e a Eliane fossem japoneses, legítimo, puro sangue, supondo que, se nós não pudéssemos ter filho, e uma pessoa fosse gerar, conforme hoje se usa essa prática, de gerar um filho, um ventre, aquela mulher que gerou aquele filho, supondo um casal de japonês, se você fizesse um teste, vamos imaginar que a mulher que vai ceder o útero seja uma mulher africana, e aquele óvulo que foi colocado de pais japoneses, colocou no útero daquela mulher, quando aquela criança nascesse, aquela criança não seria uma criança negra, mas seria uma criança japonesa. Por quê? Porque o óvulo do pai e da mãe é de japonês, e não iria ter as características físicas da mãe. Se fizesse o exame DNA, quem seriam os pais? O pai e a mãe japonesa. Da mesma forma que Jesus, ele veio, mas ele não é produto de uma relação entre homem e mulher. Ele foi colocado pronto, aquela célula que vai gerar o Senhor Jesus, ela já veio pronta, foi colocada no útero de Maria, produto do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz também, irmãos, que nesse momento, Jesus, Maria vai gerar essa criança. A Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 2, que Maria, após esse período de gravidez, ela vai dar luz ao seu filho. E é interessante nós atentarmos aqui também, porque a Bíblia está dizendo de primogênito, e deu à luz ao filho primogênito. Quando a Bíblia diz que é primogênito, subentende o quê? Subentende-se que Maria teve mais filhos, porque se Maria não tivesse tido outros filhos, a Bíblia usaria que termo aqui? Usaria a palavra unigênito, que é filho único, mas a Bíblia está dizendo que era filho, que era o primogênito, e o envolveu em panos, e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se instalarem. Aí eu fico olhando e pensando que esse pessoal que fica apregoando que o crente tem que ser rico, que o crente tem que ter dinheiro, parecendo que quem não tem dinheiro não tem a presença do Senhor, parecendo que quem não tem dinheiro não tem as bênçãos do Senhor. Esse pessoal, pelo jeito, eles não lê a Bíblia, porque o Senhor Jesus, ele vai escolher essa mulher pobre. O Senhor Jesus, ele vai nascer numa manjedoura. Uma manjedoura é aquele local onde coloca alimento para os animais comerem. Como é que nós chamamos aqui, irmão Josimar? Não, tem onde coloca o alimento. Coxo, é o coxo. Jesus, ele vai nascer e ele vai ser colocado dentro de um coxo, uma manjedoura. Uma manjedoura é um coxo, irmãos, aqui. E a Bíblia diz também que quando Jesus ele nasce, os anjos do Senhor, eles vão anunciar aquele momento. Olha no versículo 8 do capítulo 2 de Lucas. Ora, Jesus havia nascido, Maria deu à luz ao seu primogênito. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja só, irmãos, o Senhor não manda avisar para os reis, o Senhor não manda avisar para os governadores, não, irmão. Ele manda avisar,
o anjo vai anunciar a pastores, homens simples que estavam trabalhando. O que nós como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos, irmão, é de vida santa, vida reta. O que nós precisamos como igreja do Senhor é orar. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos orar, nós precisamos nos santificar nossas vidas. É isso que vai fazer o diferencial. O Senhor Jesus, Ele precisa. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. As pessoas hoje só preocupam muitas vezes em ter, em obter. Muitas vezes a gente está alheio ao que está acontecendo com as pessoas. Às vezes eu olho para dentro de mim, muitas vezes eu vejo, eu estou alheio ao que está acontecendo com as pessoas, irmão. A gente não tem mais a preocupação de evangelizar. Vidas estão indo para o inferno. Teve uma pessoa que eu conheci há muitos anos, que nos últimos tempos, ela enveredou para o espiritismo. E agora, eu fiquei sabendo ontem que ela faleceu. A pessoa estava no espiritismo. E a gente muitas vezes fica com receio de falar, de avisar: olha, esse caminho é de morte, a macumba é caminho de morte, a feitiçaria é caminho de morte, a idolatria é caminho de morte. Porque nós como igreja, nós temos apenas que falar. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, do juízo, é o Senhor. Eu não vou convencer ninguém, eu não tenho a capacidade de convencer ninguém. Se o Senhor não convence, quem vai ser eu para convencer, irmãos? Mas agora o Senhor, Ele manda os anjos para avisar para essas pessoas. Nós como igreja, nós precisamos disso. O Senhor, quando Ele quiser falar, nós temos que estar com a vida no altar, vida reta. Às vezes eu vejo pessoas mandam algumas coisas para mim, vídeos, e eu fico pensando onde esses crentes estão aprendendo a Bíblia. Palavras de autoajuda, né? Eu posso, eu venço, eu tenho força, eu sou capaz. Irmãos, a Bíblia fala exatamente o contrário. Nós cristãos, nós somos incapazes, nós somos pobres, nós não temos capacidade alguma, nós dependemos de Deus, irmão. O Senhor chama de bem-aventurado, feliz, os pobres de espírito. Pobre de espírito é no sentido de dependentes de Deus. São bem-aventurados aqueles que dependem do Senhor. Eu não posso nada pela minha força, eu não posso nada. Tem homens que acham que pode tudo, que resolve tudo. Basta uma célula começar a se multiplicar de maneira incorreta, e aquele homem vai morrer, e a medicina não vai poder salvá-lo, o dinheiro dele não vai poder dar vida para ele. Então nós não somos nada, nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Nós precisamos de Jesus, irmão. Agora nós temos que ter uma vida reta, uma vida de simplicidade. E quando eu estou dizendo simplicidade, não quer dizer que eu não possa batalhar, que eu não possa trabalhar. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar. Se eu quero ter alguma coisa, eu posso trabalhar. Mas o que eu quero dizer para a igreja é que a minha vida não pode ser fundamentada exclusivamente no ter, no material, no dinheiro. Não é isso que é o fundamento da vida do crente, não é isso que vai chamar a atenção de Deus. Não é um templo bonito que Deus vai mover. Existem templos, como a Bíblia cita, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja bonita, uma igreja suntuosa, mas é uma igreja onde o Senhor Jesus não estava. E hoje nós temos visto isso, lugares lindos, lugares bonitos, mas não há a presença de Deus, irmão. Se você for na Itália, lá em Roma, você vai ver um templo bonito, mas ali é um vazio, ali dentro é tristeza, ali dentro há morte, ali dentro há pecado, irmão. Agora, muitas vezes, talvez você saia daqui, às vezes em um lugar simples, talvez um banquinho de madeira, Deus está operando. Logicamente, eu espero que o Senhor esteja operando no nosso meio. Por isso nós oramos, por isso nós negamos nossa vontade, abrindo mão. O diabo investe contra nossas vidas, o diabo investe contra cada um de nós, contra a minha vida, irmão. Mas para a glória do Senhor, nós temos prevalecido. Agora eu quero, em nome de Jesus,
que quando o Senhor Jesus vier anunciar alguma coisa, que Ele não vai a outra, que Ele venha a mim, que Ele venha a você, que Ele venha falar através de nós, irmãos. Porque chega um momento, muitas vezes, se Deus não fala comigo, alguma coisa está errada. Por isso que eu fico muitas vezes indignado, acho um absurdo os crentes andarem atrás de profeta, dessa gente que muitas vezes mentem descaradamente, sem nenhum temor a Deus, falam da carne. Eu sempre digo, irmão, eu não aceito o profeta falar comigo, trazer mensagem de Deus, porque se Jesus morreu na cruz do Calvário, se o véu foi rasgado, irmão, por que Jesus vai mandar um profeta para falar comigo? Por que Ele não fala diretamente comigo? O véu rasgou. Se Deus não quer falar comigo, Ele quer mandar um recado por outra pessoa, eu acho que algo está muito ruim, está errado na minha vida, talvez tenha pecado. Porque se verdadeiramente eu estou no altar, eu estou tendo uma vida consagrada a Deus, uma vida de santidade, o Senhor vai falar comigo. Ele pode falar em sonhos, Ele pode falar através do louvor, Ele fala através da palavra. Eu leio a Bíblia, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo. Mas a gente tem que ter uma vida no altar de Deus, uma vida consagrada. Maria começa a ver tudo isso, cada coisa, cada detalhe. Maria morava em Nazaré, que é da Galileia. De Nazaré até Belém é 160 quilômetros. A promessa de Deus era que o Messias ele nasceria em Belém. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa palavra aqui era uma palavra profética, que o Messias, que Jesus, ele iria nascer em Belém. Mas Jesus, antes do nascimento dele, Maria morava em Nazaré, como eu disse, 160 quilômetros de Belém. Aí a gente começa a observar o Senhor Deus operando. Herodes o Grande, ele assina um decreto para fazer o recenseamento, e cada pessoa deveria fazer o recenseamento na sua cidade natal. E por esse motivo eles vão então para Belém, e lá Jesus nasce. Então você vê que o plano de Deus é perfeito, irmão. O plano de Deus é perfeito. Eu sei que muitos dos irmãos aqui, Deus tem falado, Deus falou, Deus tem promessa. E essa promessa, ela está firme no meu coração. Essa promessa, ela está firme. Eu sei que Deus vai cumprir na vida de muitos as promessas do Senhor. Mas agora veja só. Jesus, ele era Deus. Ele deixou a forma de Deus. Ele veio como homem. Nasceu de mulher. Mas aí a gente pergunta mais uma vez: por que Maria? Primeiro, Deus olhava para o coração de Maria e Deus via que ali se tratava de uma mulher reta, de uma mulher temente a Deus, de uma mulher abençoada. A Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 2 de Lucas, que seus pais foram, diz assim o versículo 21, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Uma mulher de Deus, uma mãe, ela tem que conduzir os filhos na presença do Senhor. Eu sempre digo, um pai e uma mãe, eles têm que orarem pelos seus filhos, irmão. Os dias são maus, os dias são terríveis. Nós vivemos paz porque o Senhor Jesus, ele é conosco. Eu comentava com alguns irmãos hoje. Eu estava ontem em Porto Alegre, quando chegou a notícia para mim que uma determinada pessoa, um jovem, tinha ceifado a própria vida. Mais um, meu irmão. Mais um. Igreja, nós temos que orar, igreja.
Nós temos que orar pelos nossos filhos. Mães, tem que orar pelos teus filhos, mães. Pais, nós temos que orar. Temos que clamar a Deus. Esse mundo é mau, o que nós estamos assistindo aí é coisa terrível. Teu filho vai bem se você ora. Tua casa vai bem se você ora. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Maria, ela, de acordo com a palavra, ela vai conduzir, ela vai levar a criança, esse menino que havia nascido, a quem Deus confiou a ela, de acordo com a lei, porque aqui eles viviam de acordo com a lei. A Bíblia diz também, irmão, olha o caráter dessa mulher, como que essa mulher era preciosa. No versículo 39, a Bíblia diz assim: o cuidado de Maria na condução dos filhos. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, Jesus, e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41, olha que interessante. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa das Páscoas. Os pais, eles tinham cuidado de levar o filho, ia até Jerusalém e levava Jesus. Levava todos os anos, diz a palavra. Jesus com 1 ano, Maria e José foram até Jerusalém na festa da Páscoa, levaram Jesus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lá estava Jesus. E nós, irmãos, e nossos filhos, irmãos, a nossa casa. Eu sempre tive, já falei isso para a igreja, eu nunca deixei meus filhos em casa. Sempre tivemos esse cuidado de levá-los, de orar, de ler a palavra. Eu estava ouvindo, comecei a ouvir hoje uma pregadora famosa de uma igreja grande. Essa mulher falando que a filha dela está praticamente perdida. Está perdida, cheia de tatuagem, cheia de coisa, brinco, não sei o quê. Mas nem é por isso, mas pelo mundo mesmo. Totalmente no mundo. E ela falando o desgosto que isso tem dado a ela. E muitas vezes eu pergunto, irmãos, por que determinadas coisas acontecem? Se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, não vai ter problema. Se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, vai dar tudo certo. O Senhor, nossos filhos, têm que crescer no temor e temor da palavra do Senhor. Não adianta eu querer ganhar o mundo se eu perder a minha família. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. A primeira igreja tua, irmão, é a tua família. Poucos aqui, mas tem irmãos aqui que tem culto familiar. Tem irmãos aqui que fazem culto para a família. E nós, como crentes em Jesus, nós devemos fazer os nossos cultos na nossa casa. Chama teus filhos, vamos reunir, vamos cantar uns hinos ao Senhor, lê a Bíblia, lê um capítulo, comenta aquilo que Deus colocar no teu coração, mas fale de Jesus, irmão. Exalte o Senhor Jesus. Eu sei que muitos irmãos às vezes não chegaram, foram ao Senhor Jesus já mais tarde. Os filhos cresceram e talvez hoje estão fora. Mas o papel nosso é orar. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Maria, ela e José, eles tiveram esse cuidado de estar junto com os filhos. É uma mulher valorosa, era uma mulher preciosa. A gente não pode nem agir conforme os romanos, os romanistas, que adoram, que fazem uma imagem de alguém, porque nós não sabemos como era Jesus, nós não sabemos como era Maria. Não adianta eu fazer uma imagem e falar que é Maria, porque ninguém sabe como era ela, então não tem como eu falar isso. E também nós não podemos agir como determinados crentes, que para se opor ao romanismo, eles se opõem a Maria, falando que Maria é isso, que é aquilo. Não, Maria não pediu para ser adorada, Maria não pediu para ser cultuada, Maria nem aceitaria isso, irmão. Nenhum desses homens que serviram a Deus não aceitaria isso.
Mas aqui na vida de Maria, a gente observa uma mulher muito preciosa. E eu imagino também que Maria, ela nessa caminhada, ela acompanhou o Senhor Jesus, logicamente, que a Bíblia relata a vida de Jesus até os 12 anos, e depois desse período ela pula e vai lá nos 30 anos, quase 30 anos, quando Jesus começa o ministério dele. E agora, nesse período, essa mulher instruiu Jesus de uma maneira tal, que eu posso afirmar, não está na Bíblia, mas é uma verdade que eu estou falando. Jesus foi um filho muito obediente, tremendamente obediente. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque se Jesus, ele respondesse José, ele respondesse Maria, ele desobedecesse, ele não poderia morrer no teu lugar, ele não poderia morrer no meu lugar, ele estaria desqualificado para morrer naquela cruz, na cruz do Calvário. Então eu posso afirmar que Jesus, ele foi um filho extremamente obediente, extremamente fiel aos pais, porque quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos meus pais. Quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel nos meus negócios. Quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel dentro do meu casamento. Isso é bíblico. A minha fidelidade a Jesus, ela exterioriza na minha conduta, no meu comportamento. Maria, ela vai conviver com o Senhor Jesus. Provavelmente José, ele vai morrer pouco tempo depois, porque a Bíblia não vai citar mais nada a respeito de José. Provavelmente ele morre logo em seguida, não sei quanto tempo qual a idade que Jesus tinha. Até 12 anos Jesus estava ali com José, mas após esse período não fala mais de José. Agora, irmãos, Maria como mãe, ela amava aquele filho que, ainda que nós sabemos que ele era Deus, ele veio como homem, ele tinha dupla natureza, ele era Deus e ele era homem, 100% homem, 100% Deus. Se alguém disser que Jesus ele era 100% Deus e que ele não era 100% homem, ou vice-versa, isso é heresia, isso não procede, isso não é de acordo com a palavra de Deus. E Maria como mãe, assim como nós como pais e mães, a gente, se tem alguma coisa que mexe conosco, é a situação de um filho. Se um filho não vai bem, isso mexe conosco, não é, Luci? Não é, irmão Josimar? Se teu filho está doente, irmão, mexe comigo. Se eu vejo um filho meu aflito, mexe comigo. Você quer ver eu ficar triste? É o Mateus, é algum dos meninos ficarem tristes, ver a Jéssica passando por luta, ver o Igor passando por luta, isso mexe comigo, me angustia. Por quê? Porque é filho, e a gente ama, e Maria também ama. Irmãos, só que o plano de Deus, ele tinha que ser cumprido. Era necessário que Jesus morresse. Jesus ele veio nessa terra, mas com um objetivo, um propósito. Esse propósito era religar o homem a Deus. Então ele tinha que morrer. Talvez na mente de Maria, ela não tinha essa compreensão. Ela não tinha a noção, ela sabia que no ventre dela foi gerado o Salvador, aquele que Deus escolheu, o Messias. Ela ouviu do anjo isso, mas agora como mãe, ela não queria isso para o filho dela. E quando vai chegando os próximos de 30 anos, começa o ministério de Jesus, e até a sua morte, ela vai estar acompanhando. Ela e os irmãos dela, e os irmãos de Jesus, vão estar acompanhando. Muitos dos irmãos do Senhor Jesus, não creram nele, naquele determinado momento, diz a palavra de Deus. Mas irmãos, o plano de Deus é perfeito. A Bíblia diz que o caminho de Deus, ele é perfeito, irmão. O caminho de Deus é perfeito. Agora eu quero que vocês passem não sei quanto tempo. Jesus, ele está lá naquela cruz. Ele está pregado, preso, entre dois salteadores. Como é que está o coração dessa mãe?
Como está o coração dessa mãe olhando para seu filho pregado numa cruz, pregado no madeiro? Irmãos, é uma dor terrível. É uma dor terrível para uma mãe. Olhar teu filho sendo morto, isso machuca. Como eu disse, irmãos, se tem uma coisa que mexe comigo, é se acontece alguma coisa com os meus filhos. Isso mexe, machuca. Me lembro, tempos atrás, o Mateus, na pressão para terminar conclusão do curso, ele estava fazendo um projeto, tinha que terminar, tinha prazo, tinha comprado os equipamentos eletrônicos, estava ali trabalhando. De repente, deu um curto-circuito no negócio, e aquele negócio queimou ali, e tinha prazo. Esse material, para que ele pudesse concluir, teria que pedir de São Paulo, e iria demorar tempo para chegar. E aquele momento ele me desesperou, irmão. O desespero dele mexeu comigo, porque a dor dele, eu senti a aflição dele ali também. Mexe. Agora você imagina aquela mãe que conviveu com aquele filho 33 anos, provavelmente. Aquela mãe olhando aquele filho amado, pregado numa cruz. Talvez o que passa naquela mente? Ela ensinou, ela andou nos caminhos do Senhor, ensinou o filho, apresentou diante de Deus, consagrou aquele filho diante de Deus, ensinou os caminhos do filho, ensinou que o filho deveria buscar a Deus. Ela fez de acordo. Mas agora essa mãe, ela está contemplando o filho lá longe sendo pregado. Olha em Mateus capítulo 27, 55. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. É interessante, irmão, que quando a palavra de Deus, Mateus escrevendo, ela refere a Maria, não Maria mãe de Jesus, mas ela refere Maria mãe de Tiago e José. Ela faz referência a quem? Aos irmãos de Jesus, mas não como Maria mãe de Jesus. Por quê? Porque nós, ainda que sabemos, temos conhecimento do valor dessa mulher, nós sabemos que Jesus, ele era Deus. O ventre dela é bem-aventurado, porque gerou ao Senhor Jesus. Então essa mulher, como mãe, ela certamente, ela sofreu, ela se angustiou. Praticamente, a respeito de Maria, vai encerrar por aqui. Há mais uma referência a respeito dessa mulher. Quando nós olhamos, Jesus agora já tinha morrido, já havia ressuscitado. Eu creio que grandes obras o Espírito Santo de Deus fazia na vida de Maria, porque Maria, sendo uma escolhida de Deus, a ela foi dado o privilégio de crer, o privilégio de compreender que Jesus, ele é Deus, porque a fé, o que a fé faz na vida do homem, a fé te leva a crer que Jesus é Deus. Quem não tem o Espírito Santo, ele não crê que Jesus é Deus. E não adianta o homem tentar convencer outro homem que Jesus é Deus, porque se o Espírito Santo de Deus não mover, não tem como crer. Provém do Espírito Santo de Deus. É igual com relação à fé. A fé cura? Não, fé não cura. Quem cura é Jesus, irmão. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Ela foi curada pela fé? Não. Ela foi curada por Jesus. A fé faz ela ir até Jesus. A fé faz você vir até Jesus. A fé faz você orar e ir até Jesus. Maria, logicamente que agora, nesse momento, ela tem uma compreensão que aquele que ela gerou, que como o anjo havia dito, é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Quando Jesus ele sobe, ele ressuscita, passa 40 dias na terra, e ele sobe aos céus. Ali vai começar a igreja. E a Bíblia diz no versículo 14 de Atos capítulo 1, que olha só, agora Maria,
já não como a mãe, simplesmente a mãe. A Bíblia diz assim: todos esses, falando dos discípulos e de alguns ali, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Neste momento aqui agora, irmãos, não somente Maria, mas os irmãos que talvez não criam naquele momento, agora criam que Jesus, Ele é Deus. E quando Ele diz que estão perseverando em unanimemente em oração, por que eles estão orando, irmão? Porque quando nós oramos, nós falamos com Jesus. A oração é isso. A igreja reunida, nós estamos orando, nós estamos falando com Jesus. Nós estamos clamando por Jesus. Aqui Maria está clamando, não mais olhando talvez como filho, não mais compadecendo, talvez naquele momento quando via aquele filho ser torturado, ser maltratado na cruz do Calvário, mas agora ela está aqui clamando, assim como nós clamamos por Jesus, assim como nós nos dirigimos em Jesus, porque nós sabemos que Ele é Deus, porque nós sabemos que Ele é conosco, porque nós sabemos que Ele é aquele que tem nos dado paz, é aquele que tem cuidado de nós, cuidado de nossos filhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. A partir desse momento, irmãos, não se fala mais de Maria. Os evangelhos, não vão, as cartas paulinas, o próprio Tiago, irmão de Jesus, o próprio Judas, irmão de Jesus, João, Pedro, a carta aos Hebreus, não faz mais referência a Maria. Ela foi importante, foi demais, preciosa, agraciada, como diz a palavra do Senhor, preciosa, mas ela não pode te salvar, ela não é Deus, ela não pode interceder por você. Por que ela não pode interceder por você? Sabe por quê, irmão? Porque Maria, ela morreu como Paulo morreu, ela morreu como Pedro morreram, irmão. Pastor, onde está Maria nesse momento? Jesus, quando estava na cruz do Calvário, Ele disse para um dos malfeitores, aquele que se arrependeu, a quem o Senhor deu a oportunidade de se arrepender na cruz do Calvário: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi para o paraíso. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles vão para o paraíso. No paraíso, irmãos, eles vão dormir. Fazendo o que no paraíso? Dormindo. Por quê? Porque eles vão aguardar a volta do Senhor Jesus, irmão. Logicamente que quem está no paraíso são aqueles que vão ser salvos. Aqueles que morreram sem Jesus, eles vão para o inferno, irmão. Agora, tanto aqueles que estão no inferno como os que estão no paraíso terão um julgamento. Eu vou ter um julgamento, você vai ter um julgamento. Todos nós vamos ter um julgamento. Paulo vai ter um julgamento, Pedro vai ter um julgamento, Tiago vai ter um julgamento, vão todos. Maria vai ter um julgamento. Lógico, estão no paraíso, vão saber porque que vão viver eternamente com Cristo. E aqueles que estão no inferno vão saber também porque vão viver eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com os demônios. Agora, irmãos, toda honra, toda glória, somente a Jesus. Somente a Jesus. Só Ele é digno de honra, irmão. Só Ele é digno de glória, só Ele é digno de adoração. Quando nós nos dirigimos a Maria, dirigimos a Paulo, a quem quer que seja, nós pecamos contra Deus. Então hoje nós temos esse privilégio de estar na presença do Senhor. Nós confiamos em Jesus. Nós ficamos felizes por ter sido agraciada uma mulher tão valorosa. Não foi uma mulher qualquer, foi uma mulher preciosa, agraciada, escolhida por Deus. Hoje, irmãos, dentro do projeto de Deus, eu quero crer que eu estou falando para agraciados de Deus, por uma geração eleita, homens e mulheres que estão buscando o Senhor Jesus com retidão, com vida santa, santidade, negando a si mesmo a sua vontade, para que possam agradar a Deus. Eu creio nisso, irmãos, e esse é o objetivo nosso, perseguindo, não desistindo, avançando. Muitas vezes o diabo investe pesado contra a tua vida, muitas vezes o diabo coloca obstáculo, muitas vezes ele coloca iscas, irmãos, para tentar te pegar,
para destruir a tua vida, mas nós temos avançado. Quanto tempo? Muitos de nós aqui, essa igreja, esse templo aqui, onde reúne essa igreja, 14 anos, irmãos. Quanto tempo? 8 anos, irmão Josimar. 8 anos. O irmão Giovanni, 1 ano, 2 anos. O irmão Hélio, acho que uns 6 anos, 7 anos. Cada um de nós tem um tempo, mas nós estamos avançando. Irmã Maria, temos 8, não temos 12 anos, mais ou menos, 13 anos. 4 anos já. Olha só, irmãos. Moacir, tem uns 14 anos também. Sebastião, quase 30, 40 anos de igreja. Que glória a Deus. Isso é bênção, irmão. Então, pastor, é difícil. Mas, irmão, nós estamos avançando. Sabe um papel da igreja? Eu sempre cito isso na igreja. Quando eu estava no quartel, a gente tinha uma competição. Essa competição, ela era por companhia. Então, uma companhia, ela tinha 30 soldados que ia participar de uma competição. E essa competição era o seguinte: era uma corrida de 8 quilômetros. Você tinha que colocar uma calça, um coturno que pesava em torno de 3 quilos mais ou menos, e você tinha que correr. Só que essa corrida vencia quando chegavam todos os soldados juntos. Se a minha companhia tinha 30 soldados, tinha que chegar os 30 juntos. Não adiantava chegar 29 e um ficar para trás. Às vezes tinha soldado que era bom para correr, tinha uns que eram mais fracos, que não aguentava aquele ritmo muito intenso. E o que o pessoal fazia? Aqueles que estavam melhor preparados iam lá e puxava aquele soldado fraco pelo braço. E aí você via muitas vezes a companhia correndo e outros 2 ou 3 puxando o soldado por um braço, outro pelo outro, outro empurrando. Por quê, irmãos? Porque era necessário chegar todos juntos. Assim somos nós como igreja. Nós temos como igreja, irmão, que chegar todos juntos. A salvação, o dia que nós apresentarmos diante do Senhor, que apresentemos todos nós diante de Deus. Que todos nós nos apresentemos diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias.